Bom, pessoal, vou tentar tirar a dúvida de vocês em relação às duas últimas atividades, que eu vi que surgiram algumas dúvidas nas duas últimas quinzenas. A primeira delas foi em relação ao estudo do domínio da função e a outra foi a última em relação a gráfico de funções. Vamos começar falando de estudo do domínio de funções. Pessoal, o que é estudar o domínio de uma função? Eu sei, por exemplo, que uma função é uma relação entre dois conjuntos, relação de A em B, se for o conjunto A e B, em que eles se relacionam de acordo com uma certa função, não é isso? Pronto. Uma certa função f, em que o conjunto de partida é o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, e os elementos que recebem a seta do contradomínio é o conjunto de imagem, não é isso? Pessoal, eu sei que do conjunto A, que é o conjunto de partida, que é o conjunto domínio, os elementos dele são os elementos x, não é isso? Domínio são os elementos x e o contradomínio são os elementos y, certo? Por exemplo, indo para um gráfico, que é o próximo assunto, mas já posso mostrar isso. Em um gráfico, eu posso observar que no plano cartesiano, esse aqui é o eixo x, esse é o eixo y, parte positiva, parte negativa, positiva e negativa. Não é isso? De acordo com isso aqui, o domínio eu sei que é essa parte aqui. O domínio é o eixo x, porque o domínio são os valores de x. O contradomínio possui os valores de y, então o contradomínio é o eixo y, não é isso? Aqui, pronto. Aí se eu desenho lá uma certa função, um gráfico de uma certa função seja assim. Então, para cada valor de x, quando eu coloco para cada valor do x que eu atribuo, não é isso? x1, eu vou encontrar um valor de y correspondente. Para cada valor de x que eu atribuo, eu vou encontrar um valor de y correspondente. Ou seja, para cada valor do domínio, eu vou encontrar um valor pertencente ao contradomínio, que são os valores chamados de imagem correspondente, que seriam desse estilo aqui, né? Para x1, eu encontrei y1. Para x2, eu encontrei y2, certo? Então, os elementos x são os elementos do domínio, os elementos y são os elementos do contradomínio, tá? Pronto, é basicamente isso. E como é que eu faço para fazer o estudo do domínio da função? O que é o estudo do domínio? O estudo do domínio, ele vai me dizer para quais valores de x que a função existe e que a função não existe. Eu sei que o domínio são valores de x, né? Isso, então a gente só vai trabalhar em relação aos valores de x. Por exemplo, eu tenho dois casos para a gente fazer o estudo do domínio. A partir daí vocês não precisam se preocupar com mais nada. Primeiro caso, uma função do tipo f de x igual a 1 sobre x. Primeiro caso. Segundo caso, uma função do tipo g de x igual a raiz de x. As restrições para que o domínio da função... Aliás, as restrições para que a função exista, a gente só tem restrições quando eu tiver fração e quando eu tiver raiz. Por quê? Por exemplo, se eu tenho aqui uma função h de x igual a x mais 1. A restrição é o seguinte: existe aqui algum valor de x que eu não vou poder colocar, substituir. O valor de x daquela reta real lá, aquela reta aqui que faz parte do plano cartesiano, certo? 0, x e y. Positivos, negativos, tarará, tarará. Enfim, existem alguns valores desse aqui, dessa reta, que eu não vou poder usar aqui, que eu não vou poder usar aqui. Então a gente tem que definir que os valores são esses, para a gente definir aonde que vai ser o domínio. Quais esses valores de x que irão fazer parte do domínio, né? Isso porque essa reta é o domínio, mas nem todos os valores que estão aqui, de acordo com essa função e com essa, poderão ser usados. Essa é diferente. Qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x, essa função vai continuar existindo, certo? Mas nessa função exclusivamente aqui. Deixa eu apagar aqui o gráfico para melhorar.
nessa função exclusivamente f de x, tá? A função f de x é igual a 1 sobre x, ou seja, o quê? No denominador de uma fração, qual o número que não pode aparecer? Zero. Não posso ter 1 sobre zero. Então, quando a gente define uma fração, eu digo que uma fração é uma relação do tipo A sobre B, não é isso? Em que A pertence aos reais e B pertence... Aliás, fazer mais sintetizado. A e B pertencem aos reais e B diferente de zero. Porque B é o denominador. O denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Não posso colocar no denominador o valor zero, porque isso aí vai se tornar um absurdo matemático. Não existe, certo? Então a restrição tem duas restrições. Primeira, segunda. Quando for fração, todo denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de zero. Mas, professor, como é que eu defino isso aí, o domínio? Preciso definir o domínio. Quais são os valores que eu vou poder colocar no domínio? Serão esses. Então, eu defino o domínio da função f como sendo os valores de x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente de zero. Certo? Naquela reta real, lá eu posso pegar qualquer valores menos o x igual a zero. Menos os valores de x igual a zero. Porque se eu coloco zero aqui, fica 1 sobre zero, não existe isso. Qual é a restrição da raiz? Eu sei que eu não posso colocar... Aliás, eu não tenho raiz quadrada de quais valores? Não tenho raiz quadrada de valores negativos. Então, dentro da raiz eu não posso ter um valor negativo. X aqui nesse caso não pode ser um valor negativo. Então, x tem que ser maior ou igual a zero. Maior que zero quer dizer 1, 2, 3, enfim. Reais positivos. E por que igual a zero? Porque o zero pode fazer parte. Porque raiz de zero é zero. Eu só não posso ter raiz de menos 1, raiz de menos 2 e assim por diante. Porque isso aqui não existe. Não existe a solução desse cara dentro dos reais. Pronto. Então, quem seria o domínio dessa função g? G de f, meu Deus. G de x seria igual os valores de x pertencentes aos reais, da mesma forma. Tal que, até aqui é a mesma coisa. Ó. Tal que, qual que é isso aqui? X maior ou igual a zero. Certo? Que os valores de x que irão fazer parte do meu domínio serão apenas os valores de x maiores ou iguais a zero. É como se fosse isso aqui, ó, gente, ó. Digamos que essa função raiz de x seja uma função assim. Eu tenho 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, digamos que essa função seja essa função raiz de x. O que aqui isso significa? Que a minha função só vai existir para valores maiores ou iguais a zero. Eu sei que zero está aqui, né? Então, minha função, o gráfico da minha função só vai existir a partir dos valores de x maior ou igual a zero. Então, essa parte, que é a parte dos valores de x menores que zero, então não vai existir. Então, a função só vai ser daqui para cá, certo? Porque relaciona os valores do domínio maiores, isso aqui é o zero, maiores ou iguais a zero, tá? E nesse daqui, em que eu não tenho restrição, então eu defino o domínio como domínio de... Isso aqui é H. Domínio de H como sendo... Aqui era para ser... Domínio de G. Pronto. Domínio de H é quem? Todos os reais. Todos os valores reais que eu colocar aqui no lugar de x, essa minha função vai continuar existindo. Então, o domínio dessa função são todos os números reais. Vou mais dois exemplos rapidinho, só para dar uma fixada melhor. Entendam isso aqui da seguinte forma. Vou pegar outra caneta aqui, fica melhor. Ó, se eu tenho lá uma função f de x igual a... Vamos colocar a restrição primeiro. Existem quantas restrições? Duas. Primeira restrição
da fração. Segunda restrição da raiz. Pronto. O resto que fugia é isso daqui, o domínio são os reais. Por exemplo, se tiver lá assim, 1 sobre raiz de 2 menos x. Então eu sei, não. Pode ser. Mas eu vou escolher esse exemplo por último. Isso aqui já deu uma avançada. Se tiver assim, apenas f de x é igual a 1 sobre 2 menos x. Eu sei que absolutamente todo o denominador, todo esse cara aqui, todo ele, não pode ser zero, tá? Se eu coloco o zero apenas no lugar do x, fica 2 menos 0, 2. 1 sobre 2 existe. O que não pode ser zero é todo o denominador. Então, todo o denominador, 2 menos x, tem que ser diferente de zero. Esse cara todo tem que ser diferente de zero. Logo, menos x tem que ser diferente. O 2 está positivo, vem negativo. Eu vou positivar por menos 1, porque o x não pode ficar negativo. X diferente de 2. Portanto, essa minha função f de x aqui vai existir para qualquer valores de x que não seja x igual a 2. Por isso que ele está dizendo que os valores de x tem que ser todos eles diferentes de 2. Por exemplo, se eu coloco um 2 aqui no lugar de x, 2 menos 2, 0, fica 1 sobre 0. Aí não existe. Então, o domínio dessa minha função, a gente definiria como domínio de f seria igual ao mesmo início, ó. X pertencente aos reais, tal que x diferente de 2. Certo? Simples. E um outro exemplo, uma outra função g de x, vou utilizar agora a raiz. G de x é igual a raiz de x mais 3. O que é que ele diz em relação à restrição da raiz? Na restrição da raiz, ele diz o quê? Aqui. X tem que ser maior ou igual a 0. E aqui x tem que ser diferente de 0. Tá? Tudo que tiver dentro da raiz, tudo, absolutamente tudo, tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Isso aqui pode ser números positivos, que maior que 0 são os positivos. E 0 também, porque raiz de 0, como eu já falei, existe. Então, ó, vocês vão manipular agora, ó. X maior ou igual. O 3 está positivo e negativo. Então, os valores de x que irão fazer com que essa função minha exista são todos os valores de x que são maiores ou iguais a menos 3. Aí você me perguntaria, professor, quais são os valores de x maior ou igual a menos 3? Digamos que eu tenho menos 3 aqui, tenho um 0 aqui, menos 2, menos 1. Você sabe que nos números negativos, quanto mais próximo do zero ele tiver, maior ele será. Então, maior tem que ser para cá, nesse sentido. Não é isso? Então, esses números, todos eles maiores, iguais a menos 3. Iguais a menos 3 porque o menos 3 vai fazer parte. Então, eles vão ser domínio dessa minha função. Somente eles irão ser utilizados como domínio. Ou seja, somente eles poderão ser utilizados no conjunto A para relacionar com elementos do conjunto B. Menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, tá? Por exemplo, deixa eu fazer um testezinho vamos fazer um teste. Ele disse que os valores que irão determinar que minha função existe são todos os valores maiores iguais a menos 3. Se eu coloco valores menores que menos 3, que foge a isso, que são os valores que estão para cá, são os valores menores que menos 3. Menos 4. Ficaria aqui, ó. Substituir, ó. G de x seria igual. Raiz, no lugar de x eu coloco menos 4, porque já foge do meu domínio. Vamos ver se funciona realmente. Menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 eu sei que é menos 1. Eu tenho solução para raiz de números negativos? Não, eu não tenho solução para raiz de números negativos. Por isso que a minha restrição é que esses valores de x, todos eles que eu vou colocar aqui, sejam todos eles maiores ou iguais a menos 3. Se eu coloco menos 3 aqui, menos 3 mais 3, 0. Raiz de 0 eu sei que existe, que raiz de 0 é 0. Pronto.